Depois de uma noite maravilhosa, acordei sem a menor vontade de ir embora, mas era preciso e depois do almoço voltei para a estrada. Pelos meus cálculos, teria apenas 90 km até São Pedro, mas para variar calculei mal e o resultado foi ter que pedalar de noite pela primeira vez na viagem. Antes de sair, como minha amiga tinha uma balança em casa, resolvi pesar minha bicicleta. Primeiro eu subi só com a roupa do corpo e a balança registrou 81,7 quilos. Tava fininho. Hoje eu tô uma Ferrari, eu subo na balança e faço de 0 a 100 em 2 segundos. Depois ergui a bicicleta e subi na balança, marcando 130,7 quilos. Como a bicicleta tinha por volta de 14 quilos, só de bagagem tinha cerca de 36 quilos. Acontece que ainda precisava comprar muitas coisas, sem falar que o estoque de água e comida estavam zerados. Vocês vão ver mais adiante que eu carregava no mínimo 5 litros de água, ou seja, no mínimo 5 quilos a mais de peso, só de água. Acredito que em alguns momentos cheguei a carregar por volta de 45 quilos só de bagagem. Saí de Olambra e tirei a clássica foto do moinho de vento que está na entrada da cidade e segui em direção a Arthur Nogueira. Procurava sempre rotas alternativas, fugindo de rodovias para evitar o barulho dos carros e para ter mais contato com a natureza. De Arthur Nogueira peguei uma estrada vicinal que, apesar de não ter acostamento, era bem tranquila, com pouco tráfego de veículos, tanto de caminhões como de carros. Somente ali comecei a ver a paisagem se alterar um pouco. Dos mares de cana, avistei algumas plantações de laranja. Isso é um sinal de que eu estava pedalando próximo de Limeira, região muito conhecida pelo cultivo de frutas cítricas. Chegando em Limeira, avistei uma pracinha. Nela havia várias pessoas, inclusive alguns idosos jogando truco ao ar livre. Me remeteu à minha infância, quando eu podia pedalar tranquilamente na rua Ceiso Ribeiro, lá na Vila Morse, em São Paulo, onde eu nasci. Poucos carros passando e aquele mar de pessoas nas ruas, sempre fazendo alguma atividade. Depois de adulto, passei diversas vezes pela rua em que cresci, e a visão era sempre a mesma. Aquela fila de carros estacionados em ambos os lados e nenhuma alma sequer na rua. Saudades de uma época na qual utilizávamos os espaços públicos com mais inteligência. Leve em consideração que era uma época onde meu ativismo era mais anticarro do que pró-ciclista. Não que eu não concorde mais com essas críticas, só que hoje meu foco principal é o ciclista. Sem contar que a viagem me mostrou várias realidades que fez eu repensar a forma do meu ativismo, principalmente. Eu era muito intolerante nessa época e a viagem me ensinou a ser mais tolerante, principalmente com as pessoas que pensam diferente. De Limeira, segui para Piracicaba. Essa é uma região da bacia do rio Piracicaba, um dos principais afluentes do Tietê, o meu destino. Corri muito, pois queria chegar na cidade de dia para poder fazer fotos do rio Piracicabão, mas não consegui e acabei chegando no começo do anoitecer. De Piracicaba foram mais de 30 quilômetros até a cidade de São Pedro, onde morava um amigo meu. E esse trecho foi muito tenso, pois a estrada não tinha acostamento. Para complicar, havia uma blitz da polícia no início da pista dupla, no sentido contrário ao que eu seguia. Por causa da blitz, havia um congestionamento de mais de 15 quilômetros. Se não ficou claro, o meu lado estava sem trânsito, mas do lado contrário havia uma imensa fila de carros. Foi realmente tenso, principalmente nas descidas. Como nas subidas geralmente havia uma pista auxiliar, bastava eu me manter à direita e deixando a esquerda livre para os carros me ultrapassar. Já nas descidas não havia acostamento e nem espaço para ser ultrapassado, até porque na outra pista havia uma extensa fila de carros. Era obrigado a acelerar a cerca de 50 km por hora no mínimo, e quando surgia um carro atrás de mim, nem todos tinham paciência de aguardar para realizar uma ultrapassagem segura. Então alguns imprudentes simplesmente forçavam a ultrapassagem, passando a centímetros de mim na descida. Lá estava eu a mais de 50 km por hora, carregado de malas, com um carro à esquerda forçando a passagem, e na minha direita só o bordo da pista com aquele acostamento cheio de terra, cheio de buracos e impedalável. Foram 15 km pedalando com o máximo de tensão até que finalmente o congestionamento acabou no sentido contrário e consegui pedalar com mais tranquilidade. Para tentar deixar mais clara a situação, era uma vicinal de pista simples, sem acostamento. Hoje é uma pista duplicada com acostamento. Acho que inclusive estava em obras na época. Quando é uma pista simples, o normal é o motorista invadir a pista da contramão e me ultrapassar e voltar para a pista. Mas por causa da blitz, tinha aquela fila de carros no sentido contrário, e os carros não conseguiam invadir a outra pista para me ultrapassar. Ao invés de esperarem uma subida onde geralmente tinha uma pista extra, muitos preferiam me ultrapassar ali na descida 50 km por hora. Eu, com a
bike com alforjes e imagina um desses motoristas encostando em mim numa descida dessas. Faltando alguns quilômetros para chegar em São Pedro, meu pneu furou. Parei no posto rodoviário para arrumar e liguei pro meu amigo, avisando que estava bem próximo. Então ele me disse que iria me esperar no portal da cidade. Arrumei meu pneu e cheguei em São Pedro. De longe, vi piscar um farol de uma bicicleta no portal da cidade. Era meu amigo, Francisco, ex-morador de São Paulo, que se mudou para a cidade logo que se aposentou, na busca de sossego e bons lugares para pedalar. Posso dizer que ele fez uma excelente escolha. Além de me dar pouso em sua casa, como se não bastasse, ainda me presenteou com um tripé para a máquina fotográfica. Um belo tripé que fechado ele ficava com uns 15 centímetros. Já montado chegava a 1,5 metros. Muito prático, cabia na minha pochete ou na minha bolsa de guidão. Mais um presente perfeito que foi extremamente útil durante minha viagem. Olha aí, mais um dia de pedal, texto curtinho. Hoje eu conheço todas as quebradas dessa região, mas na época, até que o caminho que eu fiz não foi tão ruim. E vai começar uma mania de chegar no meu destino de noite, principalmente porque eu acordava tarde. Pra você ter uma ideia, eu saí de Olambra, eram quase 4 horas da tarde. Até hoje, sair cedo é uma luta. Só que hoje não é mais culpa minha, e sim da dorminhoca que tá sempre pedalando comigo. De qualquer forma, essa coisa de pedalar à noite vai me trazer muitos problemas. Mas chegou a hora de dar aquele like gostoso, não mais gostoso do que comer um peixinho nas margens do rio Piracicaba. Eu sempre que estou dirigindo com a T aqui pela região e passo pelo rio, ou perto de uma placa com o nome do rio, eu falo: olha amor, a gente tá certo do Rio Piracicaba. Só que para vocês eu baixei o volume na edição. No carro ela sempre dá um pulo. Bem, na descrição tem um link pro Apoia-se. Vocês é que vão ajudar para eu criar mais conteúdo e pagar para uma galera me ajudar no canal. Tem o clube de membros aqui no YouTube com alguns conteúdos exclusivos. Aqui, ó, você que não é inscrito pode clicar para se inscrever. Aqui tem o vídeo do primeiro dia de pedal. E aqui no próximo vídeo vai ter a primeira serrinha que só os brutos vão encarar. Eu sempre dou meu jeito. Quero ver continuar dando esse jeito em mais de 100 vídeos. Um forte abraço e até breve.